Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão 360, levando conhecimento em gestão para você crescer ainda mais o seu negócio. Hoje vamos falar com dois convidados super especiais, um consultor da MaxUp e um grande cliente supermercadista que vai contar para a gente os segredos do setor, como crescer nesse segmento tão desafiador e como angariar mais mercados, abrir mais lojas e as suas estratégias que ele tem aplicado há mais de 25 anos no dia a dia do setor supermercadista. Então, vamos começar aí com Leonardo Flores, né, mais conhecido como Léo do Via Bahia, supermercado Via Bahia, grande cliente da MaxUp há algum tempo, mais de 25 anos como empresário aí no setor supermercadistas, cresceu aí dentro do segmento, né, Léo? Queria que você se apresentasse aí. Hoje você é sócio-diretor do grupo, atua lá em todas as funções, basicamente, mas principalmente na camada da liderança como CEO ali do grupo. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que é a sua trajetória também dentro dos mercados Via Bahia e se apresentasse aí para o público na sua carreira acadêmica também. Ok, Marcos. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado também o Renan aqui pela companhia nesse podcast. E é isso aí, cara. Eu nasci dentro de um supermercado, né? Muita luta, né? Eu falei aí 25 anos que, né, desde os 15 anos eu julgo que eu trabalho conscientemente, né? Mas desde de criancinha venho trabalhando dentro do varejo alimentar, né? Esse CNPJ do Via Bahia, ele é de 1991, mas meu pai já vem do varejo aí há mais de 40 anos, né? E tive a oportunidade, né, de fazer um curso técnico, né, na área de informática gerencial. Depois fiz administração de empresas, tive a oportunidade também de fazer um MBA na Getúlio Vargas em gestão empresarial, mas eu acho que o dia a dia mesmo foi o grande aprendizado. O formador, né, da carreira aí, muito bacana. O Via Bahia tem passado aí por um crescimento, né, de abertura de novas lojas também. Eu queria que você depois falasse pra gente aí como é que tem sido o desafio, né, desse crescimento, mas muito bacana, obrigado aí por ter aceitado o convite. E fiz o convite também pro Renan, o Renan é nosso consultor lá na MaxUp, ele é líder do projeto nos supermercados Via Bahia, né? Ele que coordena ali a operação da consultoria que a gente presta lá para vocês. Então, eu queria que o Renan também se apresentasse, contasse um pouquinho da trajetória na MaxUp, a trajetória com atuação no varejo, principalmente no varejo supermercadista. Primeiramente, muito bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Renan, né? Sou consultor líder aí da MaxUp. Sou economista de formação, mas vem um pouco do que o Léo disse, né? O dia a dia ali me fez apaixonar por gestão, vamos dizer assim, e acabar entrando na consultoria. E hoje nós estamos com o Léo, né, dentro do projeto, já temos também bastante tempo já de projeto, né, mais de 2 anos aí, construindo e formando em gestão. E também agradeço muito aí pelo convite, mais um momento aí para a gente poder trazer essa informação para o pessoal, que eu acho que vai ser de grande valia aqui hoje. Legal. Bom, já deixei aí para a deixa, né? Eu já falei a deixa aqui que o supermercado abriu novas lojas. Então, para você empreendedor aí, principalmente do varejo, que tem 1, 2 lojas, 3 lojas, que quer abrir mais unidades, já salva esse podcast aí, curte, compartilha com algum amigo que você conhece que está na mesma situação. E aí eu queria puxar sobre esse tema, a sua experiência, Léo. A gente começou juntos lá no Via Bahia, vocês tinham 2 lojas. Agora estão com 5 lojas, né? Houveram 3 aberturas de novas unidades, até num curto espaço de tempo, né? Conta pra gente aí um pouquinho dessa experiência, dos desafios que não são poucos, né? Eu vi outro dia um post seu lá brincando sobre uma obra que teve que ser feita na frente de uma loja que você não estava esperando também. Enfim, mas conta pra gente aí como é que foi, né? Inicialmente você tá ali com 2 lojas, estava sólido, né? Já eram lojas consolidadas, para agora esse crescimento das 3 novas unidades, como é que tem sido esse dia a dia? Então, Marcos, realmente foi meio que de supetão essas 3 novas lojas, né? Foi uma oportunidade que chegou,
né? Eu estava na praia de férias em março de 2024, quando um amigo mandou um WhatsApp falando da oportunidade de adquirir essas lojas. E a partir dali eu me interessei pela oportunidade e eu falo que dá para escrever um livro sobre a negociação dessas lojas. E assim, igual o Renan falou, já tem 2 anos, né, de projeto com a MaxZap, que a gente, né, vem evoluindo em gestão. E quando chegou essa oportunidade, eu me julguei capaz, eu me julguei que sim, eu poderia aceitar aquele desafio, vamos assim dizer. E acabou que deu certo, né? Eu acredito que isso é mérito, né, de toda a equipe, mérito meu mesmo, né, dessa oportunidade chegar até a mim. E assim, é aquilo, talvez seja fruto do que a gente plantou lá atrás, né? Talvez agora esteja colhendo. Com certeza. A gente vai aos poucos, né, depositando algumas fichas em algumas cestas e de repente essas cestas começam a dar frutos e muito provavelmente esse relacionamento que você criou lá te abriu essas portas dessas lojas, né? E é legal essa oportunidade também, né, Léo? Às vezes a gente vê muitos varejistas que pensam que crescer é só abrir loja do zero, né? E você pegou lojas que já existiam, né, que por uma questão de mercado fecharam, e aí você adquiriu essas lojas e transformou elas, reformou essas lojas, colocou sua marca. E como é que foi esse processo aí também? Então, não é segredo para ninguém, né? A gente adquiriu 3 unidades que era da Rede Dia, né? E, cara, foi... O que eu costumo dizer é o seguinte, você tem que ser o banco, você tem que andar junto com o banco, né? Você tem que ser parceiro dos caras, né? E também não é segredo para ninguém que esse investimento não veio de recurso próprio. Sim. A gente teve que ir para o mercado tomar dinheiro de terceiros. Então, quando a gente fala em crescer e em expandir, né? A gente tem que estar preparado, né? Isso está sendo um grande aprendizado, né? Para mim também, essa questão de estar com a documentação mais em dia, de estar com a documentação mais organizada, porque para você locar uma loja em uma imobiliária não é brincadeira, né? Muitas exigências. São muitas exigências, né? Valores de aluguéis significativos. E isso tudo para mim foi novo e eu tive que negociar, eu tive que arrumar essa documentação, eu tive que me virar, né? Mas voltando lá ao banco, um documento que enriqueceu demais foi aquele relatório, né, que a gente faz de resultado. Eu peguei um daqueles nossos relatórios e levei para o banco. Legal. Na hora que a gerente viu aquilo, ela falou, nossa, é isso que eu precisava. Então, assim... Pode indicar a gente lá para ser gerente, às vezes ela tem outros clientes precisando, entendeu? Pode deixar que eu vou indicar, assim. Então, assim, essa organização, né, que a gente veio fazendo lá atrás, e aí eu acho que isso, né, quando eu falo do fruto, né, a empresa ela estava, sim, acredito eu, preparada para esse crescimento. Então, as coisas foram encaixando, né? O banco, né? O dono do imóvel, a imobiliária, até mesmo os funcionários, os fornecedores, todo mundo foi acreditando no projeto e a coisa aconteceu, né? Sozinho a gente não consegue nada, né? Com certeza. E eu acho que isso eu pude trabalhar bem, né? O que eu busco mais fazer esse relacionamento, né? Para poder crescer, né? Sem esse relacionamento a gente não consegue. Sim. O que o Léo está falando desse relatório aí é um relatório que a gente presta contas, né, todos os meses, dentre um dos nossos serviços. A gente tem um serviço de controladoria estratégica, que a gente faz ali os fechamentos de resultado da empresa, né, e apresenta todos os meses para a liderança, para os gestores, para a diretoria. Então esse é um relatório bem completo que a gente faz
N análises de balanço, de DRE, de indicadores de venda, e isso, de fato, enriquece muito, né, uma análise de crédito, por exemplo. Mas, puxando até sobre isso também, né, eu queria trazer o Renan aí, que vivenciou algumas etapas desse projeto lá dentro do Via Bahia. Quando você estava no projeto, inicialmente não tinha as perspectivas ali de ter novas lojas, né? A gente estava fazendo um trabalho de estruturação ali nos setores, enfim. Então eu queria que você contasse essa trajetória, né? Como é que foi o que a gente estava preparando o terreno ali, e desde o momento que apareceu a oportunidade, qual que foi o papel que a MaxUp também executou de parceria junto com o Supermercado Via Bahia para que isso pudesse concretizar. O projeto do Via Bahia é um projeto bem legal de se trabalhar, que quando a gente tem um sócio como o Léo, que é engajado nas ações, facilita muito. Então, a gente já passou sobre muitas análises diferentes, divergentes, desde análises comerciais até análises contábeis, mas no comecinho a gente tinha um problema que era a informação estava muito dispersa, né? Tinha informação... Quando tinha só 2 lojas ainda. Sim, né? Quando tinha somente as 2 lojas. Comecinho do projeto da MaxUp com o Léo, tinha muitas informações, ele tinha análise de imagem, ele tinha as análises ali de resultados, só que ela dispersa e não somente em um local. Uhum. Então, o que a gente fez inicialmente foi aglutinar isso num único indicador, vamos dizer assim, né? No mundo demonstrativo, que é a nossa própria DRE, e também gerar a confiabilidade no número, né? Então, acho que esses 2 foram os primeiros 2 passos a ser dados dentro do projeto, e aonde que a gente buscou, de fato, ter a informação e confiável, que são os 2 principais fatores, e assim a gente começar a ter tomada de decisão. Só que ao longo do tempo, né, muitas coisas, a gente vai evoluindo muitas coisas, e cada vez que a gente evolui, a gente, vamos dizer assim, gera novos caminhos, e esses novos caminhos geram novas análises e assim por diante, né? E, inclusive, um baita do novo caminho é as novas lojas. Então, não foram só uma loja por ano, foram 3 lojas em um intervalo muito curto de tempo. Então, tomadas de decisões rápidas e tinha que ser efetivas, porque já tinha outra loja para ser aberta. Então, a gente usou basicamente o número ao nosso favor. Então, fizemos muita análise de viabilidade, trazendo ponto de equilíbrio, payback ali daquela loja, e depois que elas foram abertas, que talvez é o principal fator, e o que a gente está fazendo ainda hoje, beleza, a gente fez o cálculo de viabilidade, que ali ia faturar X. Hoje ela está faturando menos 2X. Como que a gente vai fazer para chegar nesse X e assim também passá-lo desse teto que a gente estipulou ali no começo, para ela trazer sua viabilidade, trazer seu payback aí, e a gente conseguir dar andamento em todas as ações, bem como as outras 2 lojas, né? Elas não podem ser esquecidas também. Então, a gente tem muita coisa a serem trabalhado dentro das lojas que são antigas, apesar de já estar bem estabelecidas, sempre tem coisa a ser melhorado, como nas novas lojas também. É legal que eu percebi nessa transição, Léo, um reposicionamento até de marca, né, do supermercado. Que vocês estão se posicionando de uma maneira diferente. Como é que foi isso para você? Você falou assim, agora eu tinha um supermercado muito tradicional, né, as 2 lojas muito tradicionais, e agora eu preciso dar uma mudada aqui. Como é que foi esse seu pensamento? Sim, só para reforçar aí, eu não fui maluco assim de já querer adquirir 3 lojas, né? Eu brinco que lá atrás eu dei 3 tiros para acertar um, né? Porque nessa negociação com o dono de imóvel e a coisa dá certo. É legal isso aí. Na verdade, eu queria uma loja, né? Só que eu já tinha dado os 3 tiros. E no final das contas, acabou acertando, né? Todos os 3. Foi efetivo, né? Foram efetivos. O Léo é bom de mira, né, gente? Vocês não passam na frente dele, não. Ai. Mas cara, é tudo assim pra gente. O que eu tenho assim visto é que a teoria que a gente vê, a teoria que eu vi lá atrás nos meus estudos, e com 2 lojas, você consegue assoviar e chupar cana, né? Tem um ditado que fala mais ou menos assim. E agora, com essa expansão, a gente precisa de estruturar mais as coisas, né? A gente precisa de um posicionamento de marca, a gente precisa de um logo bacaninha, a gente precisa de um perfil no Instagram, né, bacana, e isso tudo que a gente está trabalhando, né? Então, assim, o desafio com esse posicionamento de marca
o Via Bahia está crescendo, o Via Bahia cresceu, mas ele não pode deixar de ser Via Bahia, né? Então, esse é um grande desafio também, né? Você manter as características da empresa, manter aquilo que te fez sucesso, né? Mesmo com mais lojas, mas manter a essência da empresa. Então é isso. Hoje a gente está trabalhando, a gente está evoluindo, né? Cada vez mais confiança nos números, né? E do mesmo jeito que nós fomos felizados, né? A MaxZap, um outro colega, que é o Ideraldo, né? Um abraço para o Ideraldo Shibata, da HR legal. Sistemas, Legal. que coincidiu também da gente trocar o sistema. Sim. Em janeiro do ano passado, antes de adquirir essas lojas. E ele fala que foi por causa do sistema dele. Ele trouxe boas energias. Ele trouxe o mérito lá. Mas isso também foi um choque de gestão, né, que a gente aplicou, Renan. A gente planejou para isso, porque com uma virada de sistema, a gente forçou a equipe a ter que fazer de uma nova maneira, talvez, os processos. E foi muito importante também essa virada do sistema, porque deu esse choque de gestão e o número cada vez mais confiável, né? E se falar de gestão, tem que ter confiança nos números, né? E eu acho que é por isso que a gente está, né, aqui hoje, porque a consultoria, ela nos proporcionou essa... Cada vez mais, né? A gente ainda acho que tá longe ainda de um ideal. E gestão, quanto mais você faz, mais você quer fazer, mais você quer futricar o número, mais você discorda. Eu chego assim, eu vejo bala, tá errado esse negócio, não. e aí você, né, você tá sempre evoluindo, você tá sempre buscando uma maneira de apresentar melhor o número, de, né, buscar o número, de separar, reclassificar. Então, esse crescimento, cara, ele tá proporcionando isso tudo pra gente, sabe? E com os dois pezinhos no chão, né? Fazendo o feijãozinho com arroz, né? Querendo, né, evoluir, mas assim, voltando no que eu falei, de manter a essência, né, da nossa empresa familiar, né? Sem inventar moda, fazendo o básico bem feito. E cuidando das pessoas lá, né? Que como é uma empresa familiar, também deve ter muita gente lá das outras lojas que estão com vocês há bastante tempo também, né? Sim, sim. Tem, né? Tem a Rita, que é a gerente lá da Matriz, que tá com a gente há mais de 35 anos, né? A gente tem vários colaboradores com mais de 8, 10 anos de casa, né? Isso é motivo de muita alegria para a gente também. Bacana. E como é que você vê aí, indo, né, nessa questão, o Renan trouxe algumas questões técnicas do projeto e você trouxe a questão da marca, né, do novo posicionamento, mas sem esquecer das origens. Como é que você vê essa união aí, principalmente nesse momento, né, de ter que fazer análises, enviar dados? Como é que foi essa união para você aí com o Renan, mas também com a MaxZap como um todo aí? Quais eram as principais trocas que você tinha com ele, assim? Então, eu falei 35 anos da Rita, Marcão, mas eu acho que não tem isso tudo não, viu? Depois ela vai querer me bater lá. Vai xingar. Vai me xingar. Mas você me perguntou em relação à troca de informações? Porque acaba que tinha que, né, enviar esses dados, essas análises. Acredito que vocês tiveram que fazer muitas trocas, né? Sim, esse número não está condizente, será que essa loja consegue vender isso tudo, né? Então, assim, voltando lá atrás, a primeira coisa, né, para a gente, principalmente da geração dos nossos pais, né, vamos assim dizer, que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária aqui, tipo, como que eu abro o extrato bancário da empresa para um cabra que eu nunca vi na vida? Né? Como que eu abro todo o meu sistema para uma empresa que, né? Então, assim, a gente tem que quebrar esse paradigma aí, gente, porque senão não vai, não. Então, assim, eu entrei num projeto de cabeça, a gente já foi logo
abrindo os números e trabalhando esses números, né? Então, assim, foi um desafio, né? Parece ser uma coisa simples, mas eu tive feedback de colegas, que, né, até de empresa muito maior do que a nossa, me chamaram num canto e falaram assim, pô, Léo, você está mostrando todos os seus dados para os caras? Eu falei, pô, velho, como é que eles vão nos ajudar se eles não tiverem informado? Eu não sei se tem caso de cliente de vocês que tem esse receio, né, de abrir os números. Mas aí a coisa foi acontecendo, a coisa foi evoluindo, a gente foi organizando, foi reclassificando as coisas e, assim, hoje a gente já está num nível bem legal. Né? Legal demais. A gente teve um cliente específico. Normalmente, assim, quando a pessoa toma a decisão de contratar, essa dúvida dela de abrir ou não, ela superou, né? Ela falou, não, então beleza, já que eu vou contratar, eu vou mostrar todas as informações. Mas a gente tem um caso bem interessante, era uma empresa de reciclagem, razoavelmente grande, né? Mas é um segmento muito imaturo para gestão, né? Porque você é reciclagem, então você trabalha com lixo, né? Então, ele não tinha uma maturidade de gestão. E aí a gente foi descobrindo as coisas aos poucos, sabe? Então, com 5 meses de trabalho que a gente tinha a real noção da empresa, né? Porque até então tinha alguns faturamentos que a gente não passava por determinada conta, aí nós fomos descobrindo aos poucos. Mas você trouxe um ponto que é muito interessante, não só para a consultoria, né? Para a consultoria é fundamental você contratar um advogado, um contador, um consultor. Se você não falar para ele as verdades, né? Olha, aconteceu isso e eu preciso que você me auxilie nesse tema, né? Então você tem que trazer a verdade ali pro contador, pro consultor, pro advogado. Mas o que eu vejo também um ponto central é a gente ter uma certa transparência com o time, né? Então, óbvio que às vezes eu não preciso abrir todas as informações para todo mundo, mas esse processo de amadurecimento na gestão, eu vejo que passa muito de começar a abrir algumas informações para algumas pessoas na camada de liderança ali dentro das empresas, para que elas possam começar a te ajudar de alguma forma. Porque, como você disse, com até 2 lojas você assume bicho bacana. 3, 4, 5, cara, você precisa ter mais gente na gestão com você, dividindo ali algumas responsabilidades, né? Com certeza. Ô Renan, a gente fez lá no trabalho, né, lá atrás, a gente chegou a fazer um diagnóstico, né? A gente normalmente entra e a gente faz o primeiro mês ali de trabalho da consultoria levantando o máximo de informações, o máximo de gargalos possíveis para ver um diagnóstico geral da gestão. O que você vê desse diagnóstico que, assim, foi feito há 2 anos atrás e a gente conseguiu evoluir nesse período e como é que você vê essa importância desse diagnóstico nos negócios? O diagnóstico serve muito para a gente também entender o negócio... um pouco que o Léo falou, da cultura daquele lugar, essa rede familiar, porque também algumas ações, ela vai caber de empresa para empresa. Uhum. Então, o primeiro passo foi sentar com o Léo, entender a estrutura ali, o Léo falar pra gente como que funciona mesmo, quem que são as suas lideranças, quem que são o seu time ali que está direto nas resoluções de todos os problemas. E logo em seguida, ou talvez ali até no mesmo momento, a gente começa já a entrar nos números. E aí, na época, né, 2 anos atrás, o Léo foi mostrando as planilhazinhas que eles tinham. E como eu falei no começo, eram todas planilhas soltas, né? Então ele tinha uma planilha ali que ele acompanhava o CMV, e aí esse CMV tinha vários tipos, né? Então ele tinha um CMV caixa, um CMV competência, um CMV que era ali o preço de custo direto que estava no sistema. Então era um tipo de informação, estava dentro de uma planilha e essa informação também casa dentro dos nossos demonstrativos, né? Então a ideia foi pegar todas essas informações que ele tinha, aglutinar em um único local, como eu citei anteriormente, e aí, de fato, levantar os principais gargalos. Porque, às vezes, a gente, e principalmente aos sócios que estão dentro da operação, eles sabem majoritariamente onde que estão os problemas, porque ele está ali, ele está olhando, ele está vendo. Às vezes ele não tem um número, mas ele está acompanhando o processo. Então ele sabe que ele tem perdas, ele só não sabe quanto. Sim. Então ele sabe que ele vai ter um gargalo ali em alguma linha da nossa DRE, só que ele não sabe quanto, ele não sabe numericamente. Então a ideia é de pegar essas informações,
aglutinar em um único local para a gente validar se de fato aquele gargalo existe e também ver o tamanho dele. E aí é onde que vem o maior susto, né? Principalmente em todos os diagnósticos que a gente faz, dos sócios. Por quê? Eu acredito, pegando um exemplo que eu trouxe anteriormente, eu acredito que eu tenho perdas. Eu vejo a perda acontecendo, mas aí eu espero que seja 5% e no final das contas ela é 10%. Então ela é o dobro do que se tinha expectativa e gera aquele susto. Então esse primeiro passo ali dentro do diagnóstico é, de fato, levantar todo tipo de gargalo e não desmerecendo o trabalho anterior, né? Mas pelo contrário, né? Gratificando ele, mas mostrar que hoje a gente está com dentro desses demonstrativos, a gente consegue visualizar esses principais gargalos. Isso olhando para o viés financeiro, que também a gente atuou um pouco processualmente falando, né? Então, dentro do processo, a gente já olha para a rotina da equipe ou da operação em si. E, dentro disso, visualizar o que dentro daquela gestão ali do processo em si está sendo feita de maneira que não é a mais rápida, não é mais efetiva, que não está tendo custo-benefício melhor. Isso, na questão até que a gente fez um diagnóstico processual depois, não foi bem na mesma época, né, do que na época do financeiro, mas ocorreu isso também dentro do projeto. E com isso, a gente dá o primeiro passo para a gente conseguir fazer uma controladoria estratégica de fato. Porque você vai conseguir ver quais são os problemas que você vai enfrentar. Um exemplo que a gente tinha, talvez não de um tamanho tão grande, mas a gente tinha a questão da confiabilidade do número, como o Léo trouxe. Então, a confiabilidade daquele número não era 100% ainda. Então, o que a gente precisa fazer agora dentro da controladoria estratégica, ou seja, após o diagnóstico? É gerar uma confiança maior daquele número. Então, dentro dos próximos passos, vamos dizer assim, no dia da apresentação do diagnóstico, era trabalhar isso. E com isso, o diagnóstico traz para a gente orientação do que fazer para o futuro. Então, se a gente for olhar o que a gente fez nesses 2 anos com o diagnóstico, foi colocar o que a gente viu de gargalo lá em prática. Então, a própria compliance, né, financeiro que a gente está trazendo, próprios demonstrativos que a gente citou, os indicadores chaves que a gente chama de KPIs, né? Então, a gente conseguiu desenvolver e atacar os principais pontos que a gente conseguiu visualizar de gargalo. Por exemplo, a gente tinha meta de faturamento, essas coisas assim, a gente começou a construir isso através do diagnóstico, né? Legal demais. Eu até brinco assim que, normalmente, quando a gente vai fazer o diagnóstico, eu falo para o cliente, olha, não me leva a mal, nós vamos apresentar aqui o que a gente viu de gargalo. E é interessante que você trouxe porque algumas empresas, quando a gente apresenta, ela acha que a gente vai trazer algo, tirar o coelho da cartola. E normalmente não é assim, vocês já sabem, né? Vocês que estão na gestão do negócio, vocês sabem o gargalo que tem. Às vezes não sabe o tamanho dele, sim, né? E aí eu acho que o diagnóstico, ele traz isso, assim, a gente levanta todos os pontos que a gente imagina que podem ser melhores, mas não necessariamente eles precisam ser atacados. Explica melhor aí o compliance, que até eu fico em dúvida em relação a esse compliance. Né? O compliance é um encontro de contas lá, é o DFC? Como é que é? Legal. Ele é quase que uma auditoria, né? Explica aí pra gente. Perfeitamente. Né? O compliance, na verdade, ele vem da conciliação bancária, né? E a conciliação bancária nada mais é do que o casamento das informações que estão dentro do sistema com as que estão no banco. E, obviamente, o caixa se torna, o dinheiro, né, físico se torna um banco também nessa situação. Então, esse é a primeira via caixa, né, que é onde a gente bate com o nosso DFC, que é pegar as informações que estão ali dentro do sistema e casar com as informações que estão dentro do banco. Porque o banco não mente, né? Ele deve entrar, o extrato vai mostrar a entrada e saída ali, e aí a gente vai basicamente gerar essa confiança para depois a gente ver se a categoria está certa, se aquelas informações ali estão, de fato, gerando um resultado positivo, como os demonstrativos tá falando. Então, o primeiro passo é gerar confiança no número, que é esse processo de conciliação, que é o compliance via caixa. Existe também o compliance via competência, né? Que seria, que é outro momento a gente pode falar dele, mas a ideia do compliance caixa vem da conciliação bancária. O que mais me encantou no início da consultoria foi isso, cara, porque, por exemplo, se você teve uma venda, o dinheiro ele tem que estar em algum lugar. Sim, exatamente. Né? O dinheiro caiu na conta. Se ele foi para a conta bancária, ele vai sair. E aí, como que ele saiu? Ele saiu para pagar um fornecedor? Ele saiu para pagar uma despesa? Como que essa despesa... Né, essa despesa foi lançada, o que saiu do banco está lá no sistema lançado.
E né, a gente ficou aí uns 6 meses trabalhando nisso. Sim. Né? Pra bater linha a linha, né? E aqui, gente, nós não somos muito exemplo de gestão assim para. Nós estamos longe. Mas eu acho que a gestão é o que você falou, melhora sempre, né? Pois é, assim, né? Porque é uma responsabilidade, pô, vir aqui gravar um podcast falando de gestão, né? Não é tanto assim, não, né? Mais ou menos. Nós temos muita coisa para fazer ainda, Com certeza. Mas eu acho que é em todo lugar, né? Se você for na Apple, lá no Google hoje, mas, cara, tem esse encontro de contas aí, que eu costumo falar encontro de contas, quem não estiver fazendo, comece a fazer, viu? Sim. Porque eu acredito que é aí que nasça a qualidade dos números, né? A confiança nos números. Esse trabalho eu gosto muito dele porque, tentando trazer de forma visual, pensa lá que você tem um extrato, né? Então tem lá dia 1º, 2, 3, que vão ter ali algumas saídas, né, de despesas. Então fiz um Pix, paguei um boleto, isso tudo vai estar lá registrado, cada um no seu devido dia. A conciliação bancária, que é o processo, né, anterior, é a pessoa do financeiro registrar essas despesas, né, ali dentro do sistema. Então, o sistema, no seu contas a pagar do sistema, ele tem que ser ipsis literis, tem que ser idêntico ao extrato. E aí, o que é interessante? Então, a primeira etapa que a gente faz vamos pegar o mês de janeiro, tá? O mês de janeiro eu tive R$182 mil de saída registrada no meu sistema, ou seja, pagamento. Eu vou lá no meu banco e eu vejo se eu tenho os mesmos 182 mil. E aí eu posso ter diferenças. Eu tenho 180 mil lá no meu banco de saída. E quando eu vou para o meu sistema, eu tenho uma saída que eu lancei 2 vezes. A mesma saída era uma nota de 2 mil, eu lancei ela lá 2 vezes. Então, eu já começo a identificar erros ali. E eu posso ter também uma segunda situação. Eu tenho 182 mil nas 2 pontas, né? Então, tá batendo. Então tá tudo ótimo. Não, aí a gente desce a lupa mais um pouquinho. Que é, às vezes, uma despesa que foi lançada lá como... consultoria, pagou lá R$20 mil. Diversos não pode ter nunca, viu, gente? Diversos, outros, isso aí nunca. Mas vamos colocar lá, consultoria, R$20 mil. Aí conciliou isso lá como R$20 mil, os 182 mil lá estão certinhos, está no banco, está no sistema. Só que quando você desce a lupa e olha a categoria da conta, daquela despesa, os 20 mil não era consultoria, era manutenção de um freezer. Então, isso muda completamente a sua visão da empresa de saber onde que... eu estou gastando muito mais com manutenção do que eu estava imaginando. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz na parte de controladoria financeira, que é a primeira etapa, cercar a conciliação bancária, segunda etapa, que aí é o check, a análise, que é o compliance que o Renan trouxe aí. Isso aí que nós já estamos bom, viu? Que é o seu encontro de contas, o encontro de contas do Léo. E o varejo, ele é um desafio grande, né? Porque muito, né? A gente tem lá quantas vendas você faz no dia, no cartão de crédito, no dinheiro. Então, conciliar. Uma coisa é conciliar as despesas, outra é conciliar receitas, né? As entradas. Então, quem não faz, está deixando rios de dinheiro passar aí. E aí eu vou trazer um outro ponto, que é, você falou muito das despesas, eu também falei aqui, mas são as receitas. A gente não percebe, mas a taxa de juros, né, a gente está vendo aí, a Selic subiu. Onde que isso impacta no nosso dia a dia? Principalmente para a gente que é empresário, empreendedor. Provavelmente sua taxa de cartão de crédito subiu também. Subiu. Então, se a Selic subiu, sua taxa que o banco te cobra para receber o seu cartão de crédito também subiu. Então, o crédito ou o débito, né? O débito menos porque, como é no dia seguinte, já é mais tranquilo. O banco não fica tanto tempo com o seu dinheiro ali. Então, assim, isso tudo impacta no nosso dia a dia. Então, aí muda tudo. Aí vai lá na minha precificação, aí eu tenho uma antecipação do cartão, né? Que se eu recebo hoje o cartão, ele só cai na minha conta daqui a 30 dias. Aí, se eu não tenho dinheiro em caixa, eu tenho que antecipar. E aí vai uma série de coisas, né, em cima disso. Isso causa pavor em qualquer lojista todo antecipar cartão. E assim, hora que é necessário, supermercado, né? Cara, nós estamos falando de margens muito estreitas. Sim. E aí, quando você vai olhar uma antecipação de cartão, o banco, hoje, com a taxa de juros nesse patamar, ele não cobra menos que 1%. Então, se você está pensando no supermercado em ter 4%, 5% na última linha de lucro, o banco já está tomando só na antecipação do cartão. Então, é algo que tem que ser olhado, porque senão você acha que você está ganhando dinheiro, mas você está só girando a máquina, né?
Sim. O Renan trouxe aí, a gente falou aqui um pouco também, mas o Renan trouxe sobre os KPIs, né, os indicadores que foram criados lá, pensados no diagnóstico, mas eu queria saber do Léo aí, o que você gosta de avaliar de indicador, né? A gente, só brincando aqui, a gente tem um parceiro que é o Mazin, ele tem uma empresa muito grande, uma startup que hoje está muito grande, e ele fala que o principal indicador que ele gosta de avaliar é o celular tocar. Se não tocou, tá tudo bem, o negócio tá andando legal. Mas, tirando a brincadeira, quais indicadores você gosta de avaliar no dia a dia, assim, seja para analisar mais estrategicamente ou para tomada de decisão ali mais do dia a dia mesmo? Cara, eu sou ainda de um jeito muito matuto, né? Muito simples de olhar as coisas e tô aprendendo, né? Cada vez mais a evoluir. Mas, assim, os principais indicadores é a relação compra, né, versus venda, né? Despesa de pessoal, a gente acompanha de perto, né? Que é o principal grupo de despesa. A gente está sempre olhando a relação com o faturamento, né? Eu fico muito preocupado também com a questão das despesas financeiras, né? Se a gente está conseguindo pagar, ou se a gente está, como você disse, se a gente está ficando mais rico ou mais pobre, a gente está sempre acompanhando esse número, né? A gente segregou isso das apurações e tal. Mas assim, não tem muito mistério não, Marcão. O negócio é ter a confiança no que está ali, né? E aí tem hora que você está mais... vai ter um mês que você vai estar mais voltado para olhar os números de despesa de pessoal, hora você vai estar mais voltado para a questão da lucratividade, né, da margem de lucro, e aí você vai voltar mais para a questão comercial, hora você vai estar mais preocupado com os juros, com as despesas financeiras, pelo menos eu sou assim, né? Então, mas a gente acompanha assim, mensalmente a gente tem os números, mas cada hora uma coisa desperta mais atenção. Legal. Né? Você traz assim, eu sou o meu jeito muito matuto, né? Mas na prática o que eu vejo também, eu não sou a favor de muitos indicadores, né? Renan me acompanha lá, os meus sócios gostam de muitos indicadores, Filipão então, nossa senhora, ele quer ver 200 indicadores, mas é do perfil dele, ele hoje é o CEO da empresa, então ele acaba acompanhando mais áreas também, mas eu também sou muito desse perfil, sabe assim, escolhe 3, 5 indicadores no máximo, tem um olhar com mais carinho para ele, mas não dá para olhar todos. É o que eu tô né? falando, quando despertar, chamar atenção a alguma área, você aprofunda nela, né? E aí você passa um pente fino nela. Exato. E aí, Renan, você que está mais em outras lojas de supermercado também, mas não só em supermercado, outras lojas de varejo, né? Depósitos de material de construção, o que mais que tem lá na sua carteira? Nossa, somos bem diversos dentro da bar, tem da bar carteira. lá também, tem né? Vários alimentos fora do lar, né? Legal. Temos branch, temos os próprios bares, restaurantes, temos o material de construção também que a gente ataca assim no geral, e supermercadistas tem eu bastante, acho que ficou bastante agora hoje em dia. Mas traz então alguns indicadores assim que sejam genéricos pro varejo, né? A gente está falando aqui o varejo como um todo, tá, gente? Então, lojas ali que vendem para o consumidor final, então supermercado, um restaurante, um depósito de material de construção, todos esses podem ter indicadores que são comuns. E aí, sem quebrar aqui a regra nossa que a gente falou de ter 3, 4 indicadores ali, quais que você acha que são legais de avaliar e por quê? Até antes de entrar nos indicadores em si, eu acho que acabou que a gente passou batido, que dentro do projeto, no controlador estratégico, eu acho que o principal fato de você usar o indicador é criar um plano de ação. Gestão é isso, né? Então, por que a gente fica flutuando indicadores? Porque, teoricamente, eu vi ele aqui agora, criei um plano de ação, corrigi a rota, teoricamente, bem entre aspas, né? Eu corrigi aquele problema, mas, obviamente, ele pode aparecer de outras maneiras no futuro. Então, pensando na gestão em si, indicador, você tem que criar plano de ação. Não é só ter o indicador, olhar ele lá, que legal, a minha margem tá tanto, bacana. Mas muita gente que tem um BI lá, fica bonito, olhando, né? Mas não tem plano de ação. Namoro o BI o dia inteiro, mas não toma decisão, não toma ação nenhuma. Mas indo para a sua pergunta, Marcão, eu acho que
o varejo em si, no geral, ele tem a margem muito apertada. O resultado ali, que é a linha de EBITDA, não, o resultado operacional, ele é muito apertado. Então, você tem pouca margem para ter falhas. Então, acaba que você não pode brincar tanto. Então, você tem que ser bem efetivo nas tomadas de decisão. Então, um indicador claro que o Léo falou é o compra e venda. Se você erra na compra, automaticamente você vai errar na venda. Ele vai quebrando em vários outros indicadores, né? Imagem, precificação e assim por diante. Então a compra, principalmente o indicador compra ou até mesmo aglutinado ao CMV, ele é um indicador que a gente não pode ter tantas falhas. Tem que comprar bem, comprar no prazo legal, olhar para o fornecedor como parceiro e não como fornecedor, né? Tem gente que nem gosta de conversar com o fornecedor, só fazer o pedido, mas o compras é o principal, assim, compra versus venda são um dos principais na minha visão. E outro que eu gosto de falar bastante, eu falei muito na cabeça do Léo, que é o estoque. O estoque eu brinco, já brinquei isso com o Marcão, que o estoque é aquele primo nosso que mora no interior. Então, quando você vê ele no início de 24, ele tá pequenininho, tá tranquilo, brincando ali de bola, é aquele primo do interior. Mas quando você vai pro início de 25, esse primo já cresceu, já tá adolescente, já querendo ir pra faculdade e tudo, esse é o estoque. Você olha pra ele, você não acompanha ele vai estar pequenininho aqui agora, você tá ali do lado, aí abriu novas lojas, ele acaba crescendo. Então eu acho que quando ia conversar com as novas lojas, foi uma das primeiras coisas que eu falei pro Léo, a gente precisa controlar o estoque para ontem. A gente não pode deixar, porque de fato o estoque é dinheiro parado, é dinheiro que está sendo jogado fora. Ele vai casar com outros N indicadores, então, que inclusive com compras. Então o estoque ali seria uma mina, de fato, ou de desperdícios ou de fato de ganho que a empresa pode ter. E eu acho que outro que eu colocaria aí, e até fugindo um pouco das análises financeiras, é a perdas. Porque a perdas são 3 indicadores bem casados um com o outro, né? Porque a perda nesse sentido, ela é um indicador teoricamente simples, mas que ele é uma eliminação direta do seu resultado. Então, você deu o exemplo do 1% da taxa de cartão. A perda é a mesma coisa. Então, se você teve perda, você não recupera aquilo. Você perdeu. Obviamente, a gente estava até conversando antes de iniciar o podcast, né? A questão de controlar as perdas e ali ter o fornecedor ali também como um parceiro nesse sentido, em questão de trocas e N coisas, mas aí, teoricamente, você não perdeu. Se você perdeu aquele item, aquele produto, você não recupera mais. Então, automaticamente, você perdeu % no seu resultado, né? Perdeu o lucro. Marcão, só de indicadores, né? A gente vê, porque às vezes é uma coisa simples pra gente, óbvio, mas eu vou falar aqui. A gente todo mês, a gente olha o ticket médio, né, das lojas, a gente vê o faturamento do mês anterior com o mesmo período do ano anterior, do mês anterior, né? Por exemplo, a gente está fechando janeiro, a gente vê em relação a dezembro e a janeiro de 2024. Aí a gente vê esses números também por família, né? O açougue, o que aconteceu com o açougue, tá vendo? Então a gente tem esses indicadores básicos, né? Que a gente sempre tá vendo nas apresentações. E que, às vezes, dá um alerta lá, pô, o açougue caiu 30 mil de venda. O que aconteceu? Sim. Né? Então, assim, são básicos, né, pra gente que tá ali no dia a dia que vê isso, mas... Né, são até mais fáceis de ser tabulados, né? Pensando olha em vendas, pra você ver, né? o ticket médio parece simples, né? mas ele demonstra coisa pra caramba, o ticket médio de um supermercado, né? E se hoje você está com 5 lojas, você pode ver que tem uma discrepância enorme entre as lojas. Muita. E assim, não existe uma regra, não quer dizer que o ticket médio baixo é ruim, né? Porque às vezes sua lucratividade pode ser maior. E, cara, o que importa é o último número, né? A última linha, né? Você tem que aprender aquela loja. Aquela loja é giro rápido, é o pessoal que compra e vai embora, então eu vou ter ticket médio mais baixo, mas vou trabalhar com produtos de giro e margem, então é bem legal isso aí, Léo. E eu queria, assim, pra gente ir caminhando para os finalmente aqui, queria te perguntar aí qual que foi a sua maior, está sendo, né, a sua maior aprendizado nessa jornada
desse crescimento, né? Acredito que você veio se preparando, né? Se formando ali, criando essa casca para aceitar esse desafio dos 3 tiros ali. Mas qual que está sendo o maior aprendizado e o que você pode deixar aí para os empreendedores que às vezes estão aí nesse processo de preparação ainda, não tomaram a decisão de crescer, mas o que você pode deixar de aprendizado que você está tendo nesse momento? Então, igual eu falei, né? Eu vim muito da operação, né? Eu vim muito do fazer, né? Do mercadinho de bairro ali, e a gente sempre resolvendo tudo na linha de frente. E eu precisei, né? Agora com essa expansão de ajuda de profissionais. Então, assim, a gente precisa de um bom advogado, a gente precisa de uma empresa de consultoria, a gente precisa de um bom contador, né? De um bom personal. Também tem que cuidar da sala, o CPF primeiro, né? Então, assim, o que a gente via na teoria, né? O que a gente via, talvez, os grandes fazerem e achava bobagem. Pô, o cara tem um advogado, bobagem, tem um advogado para ler um contrato, eu mesmo resolvo isso, né? E agora eu já vejo a necessidade, né? Hoje eu não assino mais um contrato sem antes passar pelo meu advogado. Uhum. Então, isso você vai evoluindo, né? Você vai estruturando, né? Então, assim, E, cara, hoje eu chego numa loja, eu fico assim, pô, eu que sou dono disso aqui, né, esse sentimento, sabe, você tem que, você tem que se transformar também, né, e se tornar um diretor da empresa, e se tornar um profissional, vamos assim dizer. Porque agora eu já não tenho mais controle das coisas igual era com 2 lojas, né? A gente está ali para orientar as pessoas, para poder fazer um direcionamento, mas o que mudou muito em mim foi isso, né? Talvez assim, né? Hoje eu fico, pô, que isso, cara? Você sai de uma loja, sai na outra, vai para outra, você fica assim, um pouco assustado. Eu ainda tô nesse processo, né, de evolução enquanto profissional, né? Talvez de falar, porque às vezes quando vai preencher um formulário, alguma coisa, qual que é a sua profissão? Eu nunca falo empresário. Talvez agora chegou a hora de falar que eu sou empresário, né? Legal demais. Então é isso, cara. É uma evolução, né? E que está sendo natural. Está sendo bem legal. Algumas noites, né, sem dormir, mas nada que uma cervejinha não relaxe. E aquele cara que tá querendo assim, será que eu cresço? E aí, o que você deixa de dica de cresce ou não cresce? Cara, eu costumo falar o seguinte, as pessoas chegam, os amigos, você é doido, cara, você tá arrumando problema pra sua vida, você tá como assim 5 lojas, com essa falta de mão de obra, com essa insegurança jurídica que é o Brasil, como é que você vai fazer, cara, não sei o que e tal. E assim, eu penso o seguinte, se eu tô dobrando de tamanho, se eu tô dobrando os problemas, eu tô dobrando as soluções também. Eu tenho que dobrar as soluções. Então, assim, esse crescimento, eu pus na cabeça que eu vou passar aí 2 anos da minha vida de muito trabalho, de muito, né, sacrifício, mas eu estou passando por esse crescimento para eu ter uma qualidade de vida melhor, não pior, né? Eu não sou um cara ganancioso por grana, de pensar só em cifras. O que eu estou querendo é uma qualidade de vida melhor, é o contrário disso tudo, né? Que soa ser, né, esse crescimento. Então eu estou trabalhando para isso, para poder daqui a pouco, né, com essa organização que a gente está fazendo na empresa, com essa estruturação, a empresa ficar menos dependente de mim e aí sim eu ter uma qualidade de vida melhor. É isso. Muito bom. Isso que é o legal, né? A gente falou disso aqui tudo e a gestão traz isso, né? Que é trazer essa qualidade de vida, pode trazer essa qualidade de vida, porque você vai ter melhores processos, acompanhar melhores indicadores, as decisões tendem a ser mais assertivas, não quer dizer que vai acertar todas, mas tendem a ser mais assertivas e naturalmente você vai ter mais disponibilidade de tempo para a liberdade, para N fins que você queira fazer, né? De
dedicar à família, enfim, viajar mas ao mesmo tempo também trabalhar, mas trabalhar num ritmo um pouco diferente, né? Então, não necessariamente crescer quer dizer só, nossa, agora eu tenho que, se antes eu trabalhava 10 horas, agora eu tenho que passar para 12, 14, 15, não precisa ser assim, né? Renan, para a gente finalizar, então, queria também sua palavra final aí, o que você deixa de termos práticos para aquele empreendedor que quer crescer ou que já está crescendo, o que o Renan, como consultor, colocaria em prática aí a partir já assim que terminar de escutar esse podcast? A gente falou muito de indicadores, a gente falou muito sobre o processo dos indicadores, mas algo que a gente tem que olhar para a cultura, né? Não podemos deixar de olhar para a cultura do negócio. A gente tem até frases bastante marcantes, né? Que a cultura come o processo de café da manhã, né? Então, acho que a primeira coisa é entender o que o Léo hoje tem muito claro, do que é, no caso dele, o que é o Via Bahia, entender o que é o seu negócio, como que funciona, entender aquele processo, porque às vezes a construção de indicador pode ser um problema no momento que você não entende a cultura, não entende as pessoas que estão ali inseridas, inclusive até citou, você vai de uma loja para outra, você vê que às vezes tem uma cultura diferente ali numa loja e em outra, né? E eu acho que outro ponto, e agora indo sim mais do que a gente falou hoje, é se organizar. Organize suas informações, organize as informações necessárias para você poder tomar a decisão. Porque antes mesmo de gerar confiabilidade, você tem que ter informação. Então, seja ela no papelzinho, seja ela no sistema, seja ela no Excel, aonde que esteja essa informação, organize ela para você poder conseguir ter uma tomada de decisão eficaz. Então, para ter uma tomada de decisão eficaz e sair do achismo, eu preciso ter a informação aglutinada em algum local. Então, acho que o principal ponto a se fazer é pegar as suas informações e olhar para ela com carinho, para você poder tomar uma decisão mais eficaz. E lembrando um pouco que você citou, né? A gente vai errar, o empresário, principalmente que está crescendo, ele vai ter as falhas porque está descobrindo um novo mundo, um novo caminho, mas com certeza vão ser decisões muito mais práticas, confiáveis e vai trazer muito mais solução do que o inverso. Então, acho que seriam esses dois recados finais, vamos dizer assim. Legal, então eu queria agradecer, né, vocês dois aí, o Léo, o Renan, pela disponibilidade, tempo, estar aqui com a gente, compartilhando conteúdo, né, para que os empreendedores possam aplicar na prática e poder crescer, criar vontade de crescer. Às vezes muita gente que não tem nem a vontade de crescer, né? E assim, da minha palavra final aqui, que eu gostaria de deixar, é o que o Léo trouxe ali da questão de avaliar constantemente os números, né? A consultoria traz muito isso, a gente implanta esse ritual de gestão, quase que uma maneira quase que obrigatória junto com o cliente, que é de todos os meses sentar numa mesa e discutir o que aconteceu no mês anterior, criar planos de ação, como disse o Renan. Então, você empreendedor que está aí agora, nesse momento que tem um sócio, mesmo que não tenha um sócio, mas se tiver, senta na mesa uma vez por mês com ele. Meus números não estão confiáveis, Marcos, mas senta na mesa com o que você tem, começa a traçar plano de ação com aqueles números, com aqueles dados, crie já planos de ações para começar a trazer mais confiabilidade nos números, e a gente, como empresa, também está aqui para sempre ajudar vocês. Então, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês dois, mas de quem está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo aqui até agora. Sigam aí a gente nas redes sociais, ative o sininho das notificações aí dos nossos podcasts, e eu tenho certeza que o seu negócio vai crescer e prosperar ainda mais com o podcast Gestão 360. Muito obrigado a todos e te aguardo no próximo episódio.